Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em Sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 16. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, do retorno a Nazaré até a volta a Jerusalém. Súplica pelos nazarenos. Chegando a Nazaré, antes de entrar na cidade, rezei ao Pai. Pedi-lhe de novo por todo esse povo, a fim de que, ao ouvir a notícia de meu retorno, concebesse vivo desejo de escutar-me, estando já informado das obras que fazia em Jerusalém. O Pai prometeu-me incutir em todos tal desejo, como efetivamente fez. Mas o demônio andava semeando nos corações muitos sentimentos contrários à minha pessoa, e obcecou a muitos, que não reconheceriam a verdadeira luz, como ouvirás. Consolação e compaixão da Virgem. Tendo chegado à casa de minha querida mãe, que tinha ardente desejo de rever-me, já ciente do meu retorno, porque os seus anjos, por ordem minha, lhe o haviam manifestado e porque sentia em si mesma minha ausência quando estava longe e a minha proximidade quando perto. Quanto mais me aproximava, tanto maior júbilo sentia no coração. Estes maravilhosos efeitos faziam com que experimentasse o amor que me tinha. É próprio do amor, à medida que é ardente, mais admiravelmente operar prodígios no coração do ser que ama. Tendo chegado, portanto, veio receber-me com todo o respeito que me cabia como filho de Deus. Tratei-a de meu lado, qual verdadeira mãe, como de fato era. Seu espírito recebeu neste instante tanto consolo que meu pai operou um milagre de seu poder para que sua alma não se desprendesse dos liames do corpo, devido à inundação de tão superabundante alegria que por essa visita recebia. Bem lhe cabia tal gosto, porque em minha ausência muito sofreu. Havia sido partícipe de todas as angústias sofridas por meu coração, como também dos padecimentos de meu corpo. A este propósito, declaro-te que sofri muito em minha humanidade, não só fome e sede, mas também cansaço. Andava sempre de cabeça descoberta, descalço, e por ser de natureza muito gentil e delicada, sentia vivamente os sofrimentos. Quis sujeitar-me a sofrer tudo para satisfazer a divina justiça
pelas ofensas que neste tempo recebe de meus irmãos. Minha pessoa inspirava, por isso, muita compaixão a quem me olhava, vendo-me de natureza tão delicada e sofrendo tanto, embora os que me odiassem não experimentassem sentimento algum de compaixão. Porque me olhavam com malignidade e desejavam que sofresse ainda mais, para que depressa terminasse a minha vida. Tendo-me, pois, algum tempo entretido com a querida mãe em afetuosos e santos colóquios, cantamos juntos os louvores divinos e adoramos meu Pai. Depois rendemo-lhe as divinas graças, fazendo eu os costumeiros atos de oferta por todos os meus irmãos. Minha querida mãe não se saciava de olhar-me e compadecer-se de mim, único objeto de seu amor. Com quantas palavras afetuosas espremia-me os desejos de seu coração. Amante e as ânsias que tinha de sofrer, ela tudo, se fosse possível, e do agrado do Pai, contanto que eu ficasse isento de padecer. Dizia-me frequentemente: ó filho, como sofreria de boa vontade e ficaria contente se eu sozinha passasse por todos os padecimentos que sofreis. E depois, toda inflamada de amor, dizia: como meu único amor, é possível que os corações obstinados não se convertam e não se liquefaçam de amor, vendo o vosso amado aspecto, olhando vossa beleza, ouvindo vossa sabedoria, vossa graça e conhecendo vossos maravilhosos atrativos? E depois dizia: ó corações ingratos, por que vos tornais tão duros e obstinados às palavras de meu amado? A querida mãe frequentemente tinha esses desabafos por causa da violência do amor e a arder-lhe no coração. Consolava e animava a dirigir contínuas súplicas ao Pai pela conversão dos obstinados escribas e fariseus e ainda de todos aqueles que teriam a sorte de ouvir-me pregar. A mãe fazia-o com todo o fervor do coração. Eu, voltando-me ao Pai, pedia-lhe se dignasse dar um verdadeiro sentimento de compaixão diante de meus sofrimentos a todos os meus irmãos, junto com um vivo desejo de sofrer para se assemelharem a mim, visto que eu tanto padecia e sofria por seu amor e por sua salvação, e para terem um vivo exemplo a imitar. Pedi-lhe ainda lhes desse parte do amor com o qual minha dileta mãe me amava. Esta compadecia-se de mim, doía-se de meus padecimentos e procurava imitar-me em tudo, no intuito de que também aqueles tivessem sentimento semelhante, derivado do amor e conhecimento do objeto amado. Vendo que se meus irmãos carregassem deste amor, carecessem deste amor, não teriam querido sofrer, imitar-me e assemelhar-se a mim, e se não soubessem quanto trabalhei por eles, não me amariam como devem. Roguei ao Pai dar-lhes claro conhecimento acerca de minha pessoa, iluminá-los e infundir-lhes nos corações um grande amor para me amarem e imitarem. O Pai prometeu me conceder este conhecimento e este amor a meus irmãos, juntamente com o desejo de sofrer e me imitar. Vi que o Pai lhes concederia com grande liberalidade as luzes divinas e a graça. Vi que muitos as aproveitariam. Vi os desejos de sofrer de tantas almas. Vi quanto sofreriam a minha imitação. Vi seu grande amor para comigo e sua compaixão para com os meus padecimentos, que muitos assemelhar-se-iam em parte à minha dileta mãe, que tanto padeceu comigo e tanto sofreu por mim, para imitar-me e assemelhar-se a mim. Olhei então
para todos esses com grande amor, e eles muito me agradaram. Abracei-os com gosto, quais irmãos e seguidores meus. Por eles agradeci ao Pai todas as luzes e as graças que lhes concederia. Com isso alegrei-me muito. Vi depois a multidão quase inumerável dos demais, que abusariam das luzes divinas e da graça recebida de meu divino Pai, que não teriam amor senão para consigo próprios e pelas criaturas, que amariam a vaidade, o mundo e tudo o que devem odiar. Vi que não teriam compaixão alguma de meus padecimentos e que o mais possível fugiriam de sofrer. Experimentei grande pesar e muita amargura por causa deles. Verifiquei que muitos amariam o pecado e o demônio, seu inimigo, o qual os manteria em dura escravidão e os conduziria aos suplícios eternos. Em vez de amar-me a mim, verdadeiro amigo que lhes mereceria a eterna felicidade, e fá-los-ia também usufruir da verdadeira liberdade dos filhos de meu Pai. Ó esposa minha, que angústia e quanta pena experimentava por isso meu coração! Com quantas súplicas apresentava-me diante do Pai Divino, visando a conversão deles. Pedia-lhe a poderosa ajuda, a fim de que se arrependessem de seu grave erro. Após muitas instâncias, o Pai me prometia quanto dele reclamava. Efetivamente vi que muitos se prevaleceriam das poderosas ajudas e da graça que receberam, sem mérito algum, ao invés, as haviam desmerecido. Então meu coração aflito recobrava o alento, mas não lhe faltava grande amargura, porque via que muitos obstinados abusariam mesmo dessas poderosas ajudas e graça maior. Então, inteiramente aflito, no íntimo, pedia ao Pai misericórdia por eles. O Pai mostrava-se pronto a usar de misericórdia para com todos os que lhe a pedissem. Causava-me muito consolo averiguar a grande bondade e misericórdia do Divino Pai. Exaltava-as nas pregações e claramente as manifestava a cada um, animando todos os pecadores a recorrerem a ele confiantemente e a fiar-se em sua bondade. Na pobre mesa, depois de obter do Pai o que acabo de dizer, e tendo grande necessidade de tomar o habitual e pobre alimento para conservar a humanidade, comi em companhia da dileta mãe, pois também ela estava muito precisada. Por isso, após nossos costumeiros atos de devoção, alimentamo-nos como usávamos, de acordo com a nossa extrema pobreza. Desejava a querida mãe proporcionar-me algum reconfortante, porque via minha humanidade um tanto debilitada pelas fadigas da pregação e pelos muitos sofrimentos. Mas eu a consolava dizendo-lhe que o fato não lhe causasse pesar, porque era tempo de padecer, sem tomar reconfortante, exceto aquele que a natureza humana requeria, para não desfalecer totalmente e falhar por causa da necessidade. Súplicas pelos nazarenos. Depois de nos alimentarmos um pouco e de render graças ao Pai, fiz as habituais ofertas e súplicas por todos os meus irmãos. E depois de entreter-me um pouco com a querida mãe em santos colóquios, admoestei-a a que naquela noite, em sua oração, pedisse ao Pai por aquela gente, para que ele a iluminasse, pois devia pregar-lhe na manhã seguinte. A querida mãe retirou-se para rezar e depois repousou um pouco, como de costume. Eu me retirei para orar, a fim de tratar com meu pai e receber suas ordens. O repouso daquela noite foi brevíssimo. Estava acostumado a passar quase as noites inteiras em oração, para satisfazer a justiça divina
pelas muitas e graves ofensas que recebia e receberá de meus irmãos, os quais servir-se-iam da noite feita por meu pai para dar repouso a seus membros cansados, para mais ofendê-lo e pecar com mais liberdade. Rezei, portanto, naquela noite ao Pai, pelo povo ao qual, na manhã seguinte, queria pregar sua palavra e ensinar o caminho da salvação. O Pai fez-me ver que muitos, instigados pelo demônio e sua péssima vontade, desprezariam a minha doutrina, especialmente os principais da cidade, que, cheios de soberba, recusariam sujeitar-se aos meus ensinamentos, com o pretexto de ser eu a pessoa de origem humilde e ignorante, e duvidariam muito de minha sabedoria divina. Fez-me ver ainda que o povo mais humilde e simples me aclamaria e aceitaria minha doutrina. Apesar de ver tanta malignidade em meus conterrâneos, não quis deixar de lhes oferecer uma prova de minha verdadeira sabedoria para voltar depois de novo, tratar mais longamente com eles e dar-lhes a conhecer a verdade eterna. Portanto, suplicando ao Pai ajuda, todo inflamado de fervor e zelo por sua glória e pela salvação das almas, ao amanhecer, depois de ter feito todos os atos de oferta e agradecimento, recitei os louvores divinos com a minha querida mãe. Depois saí de casa para dirigir-me a um lugar público a fim de pregar. O sermão. Roguei ao Pai inspirasse a cada qual vir escutar-me. De fato, muita gente me seguiu. Muitos acorreram por impulso interno para me ouvir e outros por curiosidade, tendo ouvido dizer muitas coisas sobre a minha doutrina e sabedoria celeste. Veio também minha querida mãe, acompanhada de algumas pessoas amigas, e ó, com que gosto para sua alma! Estando reunida uma grande multidão de povo, comecei a falar-lhe com a minha habitual graça e sabedoria divina. Em primeiro lugar, dei o feliz anúncio da vinda do Messias, que vivia na terra e habitava entre os homens. Com claras provas lhe os demonstrei. Depois continuei dando-lhes a conhecer a obrigação que tinham para com o meu divino Pai, por ter-lhes enviado o seu unigênito. Por isso, se prevalecessem das misericórdias usadas para com eles e correspondessem às graças recebidas por meio da observância da lei divina. Dei a conhecer o erro no qual muitos viviam. Falei longamente a estes, ensinando o modo de viverem de acordo com a obrigação e darem prazer a meu Pai divino. Minha pregação daquele dia foi suficiente para ensinar a cada um dos ouvintes, porque sobre muitas coisas falei com clareza e distinção. Todos estavam escutando com muita atenção, admirados de minha divina sabedoria e cativados por certo bom afeto por mim, devido aos maravilhosos atrativos e prerrogativas de minha pessoa. Os simples e os de boa vontade não se saciavam de olhar-me e cada um dizia dentro de si: onde aprendeu doutrina tão admirável e tão elevada sabedoria? Pois me haviam visto na pequena oficina de José, trabalhar quase sempre com ele. Não podiam compreender de onde vinha tanta sabedoria e onde aprendera tão suave e agradável modo de pregar. O Pai lhes dava, por isso, algumas luzes para conhecerem que eu era o Messias prometido aos hebreus. Mas esta luz foi quase inteiramente rejeitada, reputada por fantasia da mente, porque me julgavam filho de José, homem pobre e vil aos olhos do mundo. Via, esposa minha, todos os seus pensamentos e todas as emoções de seus corações. Minha palavra causou maravilhosos efeitos em quase todos, que ficavam estupefatos e admirados, e muitos decididos a mudar de vida e observar o que lhes ensinei. As almas em estado de graça
bendiziam a hora e o momento em que me aproximei delas. Os soberbos, porém, e os que estavam privados da graça, sentiram grande confusão, e por mais que resolvessem mudar de vida e voltar à penitência, deixaram-se, no entanto, em breve perverter pelas sugestões do inimigo infernal, que com toda a força tratava de frustrar o fruto de minha pregação. Não faltaram corações duros e obstinados, que, possessos do demônio, e muito mais ainda dominados pelas culpas, serviram-se de minha pregação para enfurecer-se contra mim. Ao vê-los tão duros, experimentei imenso pesar, tanto mais ao prever que perverteriam também os outros. Por isso não deixei de fazer-lhes conhecer o próprio erro, com palavras suaves e eficazes. Via minha dileta mãe, que me ouvia com todo o amor e rezava por todos os ouvintes. Servia de grande consolo ao meu coração aflito. Desejava que todos os meus irmãos estivessem a ouvir a palavra de meu pai, com o amor e a fé que ela possuía, a fim de que lhe colhessem o fruto requerido por meu pai. Mas vendo que tantos praticavam o contrário, ofereci ao pai a fé e o amor com os quais a minha querida mãe me escutava, e o aprazimento que o pai e eu tínhamos em suplência por aqueles que se lhe comportavam de maneira contrária relativamente a isto. Terminado, portanto, meu sermão, convidei a todos a virem à tarde, querendo discursar mais uma vez, para que se apossasse melhor de seus corações a semente que com tamanho amor e zelo eu espalhava. Assim voltei à casa da querida mãe, deixando todos desejosos de me ouvir novamente, mesmo os adversários, porque tais eram o modo e a graça com os quais falava, que, embora sentissem desgosto acerca do que eu dizia, fazendo-os conhecer seus erros e repreendendo-os, sentiam-se enlevados pelos admiráveis atrativos e o modo de falar tão suave e deleitável que até os corações mais obstinados compraziam-se em ouvir-me. De volta a meu retiro, veio também minha querida mãe, e juntos rendemos graças ao Divino Pai. Depois de recitarmos os louvores divinos, cada um de nós se retirou para orar e suplicar ao Pai pela conversão dos corações obstinados. A obra do demônio. Enquanto estava retirado em oração, vi que o demônio ia instigando os que me haviam ouvido, e especialmente os que ele mantinha enredados nas culpas. Sugeria-lhes coisas contrárias à minha pessoa e o desprezo a mim, como a um homem vil e plebeu. Por isso, não deviam dar ouvidos às minhas palavras. Via que subjugava a muitos com suas sugestões malvadas. Por isso roguei ao Pai, desse com abundância as luzes e a potente graça. Combatiam muito no íntimo. O inimigo os dissuadia de voltarem a ouvir-me, e a graça convidava-os. A graça e os convites da mesma foram mais poderosos porque voltaram todos e ainda muitos outros que não haviam estado de manhã. Via, não obstante, quão poucos seriam aqueles que aproveitariam de minhas palavras, e visto que o meu coração ansiava pela conversão de todos à verdade, sofria grande pena ao ver tantos desviados do caminho reto. Afligia-me de modo especial, vendo que precisamente os de minha pátria me seriam tão adversos, e que, com o tempo, em outra ocasião, tentariam matar-me, querendo participar-me do alto dos lugares, precipitar-me do alto dos lugares que ali havia. Quanto a esta malignidade, me cruciava o coração, quanto roguei ao Pai por sua conversão. Nem por isso o amor e a caridade para com eles arrefeceram. Antes, inflamado de amor, desejo de sua salvação,
propus-me fazer todo o necessário e ainda mais para salvá-los ao conhecimento da grande graça que lhes fizera meu Pai ao mandar-lhes a mim, seu unigênito, a fim de que lhes ensinasse a verdadeira doutrina e os libertasse da escravidão de Lúcifer, e para que por meio deste conhecimento, se convertessem todos ao meu Pai. Rezei em prol de cada um deles em particular, segundo a necessidade, e para todos obtive graças e favores. Muitos deles, contudo, abusaram especialmente os soberbos, os ambiciosos e os inveteranos dos vícios. Com a mãe. Tendo-me detido longamente a orar e suplicar ao Pai por todo o povo, tributei-lhe graças por todos os benefícios que me concedera em favor de todos esses. Fui reencontrar a querida mãe, para entreter-me com ela e dar-lhe o gosto de minha presença, porque na manhã seguinte devia deixá-la para voltar de novo ao templo e continuar a pregação. Enquanto tratava com ela, ensinei-lhe o que devia fazer durante a minha ausência. Devia também ela cooperar na redenção, oferecendo-me a mim, seu verdadeiro filho, ao Pai, suplicando-lhe pela conversão de todos aqueles povos aos quais havia de pregar a palavra divina, acompanhar-me intimamente, pedindo ao Pai todas as graças para aqueles aos quais eu pregava, e instruir todos os que a procurassem, ensinando-lhes o caminho que conduz à vida eterna. Entretive-me, portanto, um pouco nestes discursos com a dileta mãe, pois somente este era o nosso interesse no mundo, a salvação das almas. Jamais tratamos entre nós senão da execução da vontade de meu divino Pai e de procurar a salvação de meus irmãos. Ofereci ao Pai este nosso desapego de tudo o mais, a fidelidade em cumprir sua vontade e a preocupação única com a salvação de todos, em suplência pelas faltas de meus irmãos, dos quais a maior parte não pensa em outra coisa senão nos interesses temporais, descuidando completamente dos interesses espirituais do próximo. Muitos ainda negligenciam até mesmo os interesses da própria alma. Parece não saber aplicar-se a outra coisa senão aos interesses temporais. Não discorrer sobre outro assunto senão acerca da obtenção de bens terrenos, honras e grandezas. Por isso pedi muito ao Pai por todos os meus irmãos, pois via quase todos eles muito empenhados nisto, a fim de lhes transmitir uma verdadeira e potente luz para conhecerem claramente ser o interesse único e obrigatório procurar obter a salvação própria e a do próximo, e entregar o resto com toda a confiança ao Pai Celeste, fazendo só o necessário e nada mais, sem afligir-se por causa das coisas temporais. O Pai prometeu-me dar a todos esta luz, e este conhecimento, de fato, não falha, mas quão poucos os aproveitam. A maioria parece estar no mundo somente para tratar de interesses temporais e tornar-se bons conhecedores e espertos nesta matéria. Quanto pesar senti por essa cegueira, e quanto rezei ao Pai por estes, para que os iluminasse cada vez mais, especialmente aqueles que se encaminham para a perfeição evangélica, a fim de não procurarem outra coisa e não tratarem senão da salvação própria e da salvação do próximo. O sermão. Tendo chegado a hora de pregar de novo ao povo, reiterei o pedido de ajuda a meu pai, como de costume, e dirigi-me a um lugar determinado. A querida mãe foi também. Já estava reunida com grande multidão de povo para ouvir-me. Acorreu muita gente, que eu convidava interiormente a vir, a qual, sentindo-se impelida, para lá se encaminhara. Comecei a pregação com a graça
e a maneira habituais, que todos admiravam. Falei de novo da vinda do Messias, ensinei-lhes o modo de viver e como deviam fugir do pecado e pedir continuamente a ajuda do Pai Celeste. Adverti-os a precaverem-se das insídias e sugestões do inimigo infernal. Ensinei-lhes a fugirem da soberba, da ambição e de todos os outros vícios, abraçarem a humildade, amarem-se mutuamente uns aos outros, porque assim mostrar-se-iam verdadeiros filhos de meu Pai Celeste, o qual deviam amar sobre todas as coisas, desprezando o luxo e a ambição. Dei-lhes muitas provas e com grande clareza tornei-lhes conhecida a verdade que pregava e o grande erro em que a maior parte deles se achava. Minhas palavras penetravam em seus corações, mas eram combatidas pela soberba. Consideravam-me filho de José. Parecia-lhes uma humilhação submeterem-se aos meus ensinamentos. Tanto mais que, estando muitos deles inveterados nos pecados, possuídos da ambição e muito obstinados, não podiam dissuadir-se dos seus costumes, embora os ameaçasse com os suplícios eternos, se perseverassem em sua vida desregrada. Não sabiam e não queriam entregar-se à penitência. Tão grande era a sua obstinação, que, embora minhas palavras, quais agudas flechas, penetravam-se-lhes nos corações, entretanto resistiam. Muitos, porém, os mais simples e os mais humildes, arrependiam-se de boa vontade, abraçavam os meus ensinamentos, propondo pôr em execução o que eu lhes havia pregado. Grande foi o conflito íntimo de cada um, porque, apesar de conhecerem a verdade que eu pregava, a dureza de seus corações impedia-os de seguirem e o conheciam. Por isso, dei a conhecer claramente que penetrava os segredos de seu íntimo e preveni-os de que não se deixassem dominar pela paixão, mas crescem nas verdades eternas que eu pregava, abrissem o coração à palavra divina, crescem na luz que estava no meio deles, e não se deixassem vencer pelas trevas. Tanto disse e tanto fiz para que todo o povo fosse reconduzido ao caminho da verdade, porque muito o amava, devido ser de minha própria cidade. Visto que eles tinham possuído a sorte de ter-me no meio deles, desejaria que todos se salvassem, abraçando minha doutrina. Este sermão instrutivo foi muito longo. No fim, declarei que partia dali para executar a vontade do Pai Celeste, porém regressaria para junto deles, e neste interim aproveitassem de quanto lhes ensinara, e que, como a querida mãe lá ficaria, podiam ser por ela consolados e instruídos nas próprias dúvidas e dificuldades. Desfaz uma dúvida. Aqui respondo à dúvida que tens. Por que meu pai não permitiu que José, meu pai putativo, sobrevivesse até o tempo de minha pregação para acompanhar a minha querida mãe, para servir-me de algum alívio e para merecer também ele por ocasião de tantas tribulações que eu devia suportar e assim obter maior mérito? Ora, fica sabendo que José já havia obtido todos os méritos correspondentes ao estado para o qual meu pai o havia escolhido. O motivo maior foi que, devendo eu então apresentar-me qual verdadeiro filho de Deus, e como tal declarar-me diante de todos, chamando a Deus meu verdadeiro Pai, não devia viver aquele que todos julgavam ser meu genuíno Pai na terra. Este decreto de meu Pai Celeste foi sublime e muito oculto aos olhos dos homens. No entanto, tranquilizar-te-á há pouco que agora te manifestei. Incredulidade dos nazarenos.
Depois da pregação, já tarde, retirei-me de novo à casa de minha querida mãe para passar lá toda a noite, tencionando regressar de manhã ao templo e continuar a pregação. Embora meus conterrâneos tivessem ouvido contar os prodígios que eu operava em Jerusalém e as curas de enfermos, não obstante, tinham fé tão diminuta em mim que nenhum só veio para ser curado. Tão insignificante era o conceito de que de mim tinham e o crédito que em mim depositavam. Apesar de ouvirem como me tornara admirável pela pregação, permaneceram duros e obstinados. Por isso, concluí com verdade que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Santos colóquios com Maria. Após retirar-me com a minha querida mãe, rendi graças ao Pai. Recitei com ela os louvores divinos. Depois, entretive-me em santos colóquios, animando-a a suportar a minha ausência e continuar a suplicar ao Pai Celeste pela conversão de todos os povos aos quais eu devia pregar. Recomendei-lhe de modo especial consolar e instruir todos aqueles que a ela recorressem e ajudar a todos com o amor e a caridade habituais. Disse-lhe que também ela sofreria perseguições dos malvados e saberia como muitos me seriam adversos, os quais blasfemariam contra mim, falando muito de mim e de minha doutrina, que o demônio far-lhe-ia muita guerra, por meio de maus e dos malvados. Recomendei-lhe, no entanto, mostrar-se sempre mãe amorosa para com todos e jamais descurar de rezar também pelos inimigos. De fato, predisse-lhe tudo e instruía a respeito do que ela devia fazer para o bem de todos e de que modo devia imitar-me perfeitamente. Embora a mãe dileta fosse o habitáculo no qual repousará a eterna sabedoria, e tivesse sido muito instruída. Não obstante, ansiava por ouvir de mim como devia agir, mostrando-se em tudo humilde serva. Eu a satisfazia e cumpria os desejos de seu coração. Detive-me, portanto, durante longo tempo da noite nestes colóquios, e para deixá-la mais consolada, falei-lhe das perfeições do Pai Celeste. Sua alma caía em êxtase de alegria, e seu espírito muito se confortava. Enquanto tratava com ela, pedia ao Pai dar a todos os meus irmãos sentimentos de humildade, de caridade, de desejo da salvação das almas e que compreendessem a vontade divina para executá-la prontamente. Suplicava-lhes isto, pelo comprazimento que tinha em mim e em minha querida mãe. Prometeu-me o Pai fazer quanto dele reclamava, e vi que muitos aproveitariam esta graça. Por suas obras dariam grande gosto ao Divino Pai, o qual se comprazeria neles. Alegrei-me muito por este motivo. Não falou, contudo, também aqui a amargura para o meu coração. Vi, efetivamente, que muitos abusariam dela, que teriam sentimentos muito diversos daqueles que lhes sugeriria a inspiração divina, que muitos se alegrariam com o mal do próximo, que abririam lugar em seus corações à paixão, que, vendo alguns se desviarem do caminho reto, não se preocupariam com reconduzi-los ao caminho da virtude, apesar de poderem fazê-lo, e assim faltariam à caridade e deixariam correr na vida da perdição tantas almas, sem corrigi-las, amá-las e exortá-las ao bem. Muito me afligia ao ver que tantas pessoas poderiam contribuir com suas exortações para evitar o mal, e não obstante não o fazem, por temor de suscitar o ódio e a blasfêmia dos maus, que tão pouco teriam a peito a glória de meu Pai Celeste e a salvação do próximo.
Muitos não cuidariam de compreender a vontade de meu Pai Celeste, para não executá-la. Quanta pena sofreu sempre o meu coração ao ver os meus irmãos tão negligentes no referente à glória de meu Pai Celeste e à salvação do próximo. Por isso ansiava por suprir suas faltas, e se tivesse sido esta a vontade do Pai, ficar na terra até o fim do mundo, em contínuas fadigas, de boa vontade sujeitar-me-ia a isto para ajudar a todos a suprir sem cessar pelas faltas de todos, embora o faça incessantemente no sacramento da Eucaristia, oferecendo-me continuamente ao Pai e dirigindo-lhe súplicas por meus irmãos, conforme ouvirás declarar em outra obra que escreverás depois desta. Compreenderás então como opero admiravelmente neste sacramento, em prol do gênero humano, satisfazendo a justiça divina pelas ofensas que continuamente recebe e entrando para todos a divina misericórdia. Tendo-me, portanto, entretido com a minha dileta mãe, de acordo com o que te disse, retirei-me para orar ao Pai. Depois de breve repouso, orei de novo, até que, ao despontar o dia, parti para Jerusalém. Noites em oração. Nesta oração, recebi a ordem de meu Pai e compreendi a sua vontade, a qual me conformei. Abracei-a de coração. Rezei, porém, pela conversão de toda aquela cidade, visto que de novo voltaria para pregar as verdades eternas, ensinar a seus habitantes o caminho da salvação e iluminar-lhes as trevas. Durante o breve tempo de minha ausência da cidade, os escribas, os fariseus e todos os que odiavam a minha doutrina alegravam-se muito. Espalhara-se de repente a notícia de que eu partira. Por isso acreditaram que temesse suas insídias e atentados, porque a todo custo queriam eliminar-me do mundo. Vi a esposa minha todos os segredos de seus corações, a falsa alegria que os enchia, as conversas deles, a suposição de que me tivesse retirado por temor de suas ameaças, porque se mostravam contrários a mim e não me davam importância, e diziam: Eis que, enfim, se retirou. Não ousará mais vir para perturbar nossa tranquilidade. Mostravam-se todos alegres e confiantes, manifestando terem-me afugentado com sua autoridade, pensando que tivesse desanimado, que não dispusesse mais de doutrina para pregar, que tudo o que asseverara até então fora estudado com habilidade e não era ciência divina, conforme eu afirmava. A paixão e a inveja fizeram-lhes inventar muitas coisas. Eu tudo via, percebia, e muito bem o manifestei na pregação, dando-lhes a conhecer claramente que penetrava os segredos de seus corações. Pedia então ao Pai que não os castigasse, conforme mereciam. Vendo que muitos de meus irmãos cairiam em erros semelhantes, que revelariam um coração duro e pérfido, parecido ao dos hebreus, que jamais se entregariam ao chamado divino, que perseguiriam a quem lhes ensinasse a verdade, e censurasse-lhes os erros, apresentei muitas súplicas ao Pai. Asaz, aflito e dolorido, por causa da perversidade deles, ofereci-lhe o que então tanto me fazia sofrer e meu amor para com os irmãos. Em virtude de meu sofrimento, supliquei os iluminasse cada vez mais e não os castigasse, mas aguardasse a penitência deles. Pedia qual fora ao Pai esta conversão. O Pai, para consolar-me e fazer-me ver quanto lhe agradavam minhas súplicas e como me escutava em tudo, fez-me ver as inspirações, as luzes, a graça que daria a cada um. Com tal abundância, as próprias pedras teriam se convertido. Não obstante, via que para muitos seriam nulas, porque oporiam resistência a tudo, rejeitando-as.
Quanto pesar sentia meu coração por causa destes, obstinados, e quanto condoía-me deles por tornarem inúteis ajudas tão, tão potentes e graça tão grande, abusando da longanimidade de meu divino Pai. Ele fez-me ver também a multidão de meus irmãos que as aproveitariam e corresponderiam. Por isso me alegrei e rendi graças ao Pai, pedindo-lhe de novo por todos, a fim de lhes dar o dom da perseverança da graça, e em sua amizade a eles se prevalecessem cada vez mais das ajudas divinas. Também isto prometeu-me o Pai, e eu tributei-lhe novamente graças também em nome dos beneficiados. Nesta oração obtive muitas graças para todos os meus irmãos. Cada vez que orava ao Pai, alcançava a conversão de algum pecador. Jamais a minha oração foi vã, nem inútil. Sempre alcancei o fruto almejado. E saiba que ao se converter para Deus alguma alma negligente e voltar à penitência, eu já lhe a impetrava ao Pai em minha oração. Todas as almas que se entregarão à penitência até o fim do mundo, todas foram obtidas por minha oração. Então combinava com o meu pai o modo, as disposições e os meios necessários para a sua conversão. Por isso, algumas convertem-se por meio da pregação, outras por meio de trabalhos, outras por meio de santas inspirações, outras mediante favores, outras através de amigos fiéis e de santas persuasões, outras por meu evangelho. Em suma, em minhas orações dirigidas ao Pai, íamos dispondo o modo da conversão e as maneiras mais apropriadas à natureza de cada qual. Ó esposa minha, quantas graças desta espécie obtinha cada dia de meu Pai Celeste. Embora muito me alegrasse por isto, não obstante, por desejar a conversão de todos, sentia grande pesar e muito me amargurava por causa da persistência de muitos em seus erros. Consolava-me, no entanto, ao ver que eu não deixava de operar alguns daquelas coisas que pudessem ajudá-los e dar-lhes força, ânimo e virtude para se converterem e entregarem-se à penitência. Sim, filo também pelas almas justas, a fim de poderem crescer de virtude em virtude e aperfeiçoarem-se cada vez mais. A respeito destas, experimentei ainda bastante amargura, porque vi grande número delas que, por própria negligência, não chegaria à perfeição que eu desejava, e, abusando das ajudas divinas, permaneceria na tibieza. Rezei também por estas ao Pai, para que lhes desse graças mais potentes, a fim de ressurgirem com novo espírito de fervor em seu serviço. Vi como muitas aproveitariam disto, e por causa destas, senti grande consolo e rendi graças ao meu Pai. Via depois em minhas orações todas as almas infelizes que, tendo sido bastante tempo possuídas pela graça e amigas de meu Pai, se tornariam presa de culpas e levariam uma vida licenciosa e escandalosa. Oh, estas sim, esposa minha, feriam-me o coração, à guisa de espadas agudas. Vê-las de amigas e favorecidas de tantas graças, de tantos dons, tornarem-se inimigas, e algumas inimigas perpétuas. Meu coração não podia suportá-lo. Por isso, rogava ao Pai com maior fervor, lhes comunicasse luz para conhecerem o próprio erro e se converterem de novo a ele. Vendo para que isto precisariam de nova graça, muito grande, suplicava ao Pai com grande instância. Ele me prometeu, mas fazia-me ver que muitas tornariam ineficaz até mesmo esta grande graça, querendo perseverar em sua miséria e tornar-se ainda mais miseráveis. As penas que sofreu o meu coração foram contínuas ao ver a dureza e a obstinação de muitos de meus irmãos. Houve quem me trouxe alguma consolação por estar pronto a executar a vontade divina
e valer-se das graças que lhe impetrava da parte de meu divino Pai. Como minha oração alcançava sempre o fruto almejado e minhas súplicas eram sempre ouvidas e concedidas, pedi ao Pai se dignasse ouvir e atender às orações de todos os meus irmãos e dar-lhes uma graça e uma luz particular para que pudessem pedir do modo devido e obter sempre o fruto almejado e todas as graças necessárias à sua salvação eterna, seu proveito espiritual e temporal. Supliquei esta graça para eles muitas vezes, e em virtude de minha oração fervorosa e eficaz, por ver que ela era muito necessária aos meus irmãos, pois sem ela não podiam obter nem conseguir bem algum. Que adianta meu Pai estar disposto a beneficiá-los e conceder-lhes graças, se eles ou não as pedem ou não pedem como devem? Por isso me propus ensinar-lhes a orar, como te direi no devido lugar. Não obstante, rogava sempre ao Pai, desse aos meus irmãos todos os auxílios necessários para que pudessem fazer bem a oração. Pedi-lhe se dignasse iluminá-los no próprio momento em que oram, comunicar-se às almas por meio da graça e executar suas súplicas. O amoroso Pai prometeu-me fazê-lo. Vi efetivamente que muitos conseguiriam numerosas graças por meio da oração. Ficariam repletos de bens espirituais e seriam socorridos também em suas necessidades temporais. Com isto, muito me alegrei e rendi graças ao Divino Pai. Vi outras que descuidariam tão santo exercício, por isso ficariam na própria miséria, sem terem conseguido os bens que lhes são tão necessários. Isto causou-me pesar, pois desejava que todos os meus irmãos fossem enriquecidos de dons celestes, vendo, porém, que por culpa sua seriam privados deles. Sentia grande pena. Por isso, em minha pregação, suplicava ao Pai que os iluminasse. Muitas vezes repeti esse ponto, a necessidade de rezar sempre, e ensinava-lhes o modo de orar. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no capítulo 16, a continuação do capítulo 16. Seus ensinamentos. Quando pregava, pedia sempre ao Pai a graça de que minhas palavras se exprimissem na mente e nos corações dos ouvintes. Meu fito era ajudar não apenas os ouvintes, mas a todos os meus irmãos que já existiram, existem e existirão no mundo depois da minha vinda. Por isso, desde o princípio da pregação, pedi ao Pai a graça de que, ficando minhas palavras impressas na mente e nos corações dos ouvintes, pudessem todos manifestá-las aos demais. Isto realizou-se admiravelmente em meus discípulos, pois tudo o que ouviram de mim escreveram para que pudesse cada um seguir meus ensinamentos. Escreveram tudo quanto era necessário para, porque compreendiam que todos deviam pô-lo em prática para se salvarem. Mas nem todas as obras maravilhosas que fiz foram escritas por eles, por serem inumeráveis. Escreveram, sim, as provas e os ensinamentos, porque eram todos necessários a quem quer seguir-me e imitar-me. Assim, quando pregava, fazia-o com amor e desejo de que todos me ouvissem. Se agora não me atendem, poderão ao menos saber o que então pregava. Assim, por todos, pedia também ao Pai, a fim de que a luz de minha doutrina penetrasse nos corações, não só de quem me escutava, mas ainda de quantos haveriam de ler ou de qualquer maneira conhecer meus ensinamentos. Vi que minha doutrina surtiria o efeito maravilhoso por mim almejado, e que se espalharia pelo mundo inteiro mediante meus discípulos
e depois por intermédio de meus seguidores. Com isto, muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Vi também que aqueles que dela abusariam não lhe dariam importância. Vi ainda os que a desprezariam. Por causa deles senti grande pesar, porque além da ingratidão e da ofensa com que retribuem tanta caridade e amor, recebem penas e castigos eternos. Ó esposa minha, como eram grandes as angústias e as penas que sofria no meu coração. Sofrias até o último suspiros, porque todas as criaturas eram um objeto sempre presente em meu espírito. Por elas padecia e trabalhava tanto e constituía contínuo pesar para o meu coração, vê-las desadornadas e afastadas de meus ensinamentos. Por isso não cessava de dirigir súplicas ao seu respeito, ao Divino Pai, e sempre obtive novas ajudas e novas graças por todos. Despede-se da mãe. Terminada minha oração, despedi-me da querida mãe para regressar de novo a Jerusalém. A mãe, inteiramente conformada com o querer divino, ficou, e embora sentisse grande aflição por causa de minha ausência e pelo muito que devia padecer, oferecia-me ao Pai com ânimo resoluto para que se cumprisse a vontade divina. Depois dos habituais atos, como te indiquei da outra vez, parti ao sair da cidade. Voltei-me para abençoá-la e recomendá-la ao Pai, a fim de que os habitantes aproveitassem daquilo que eu lhes pregava e se rendessem à minha doutrina. Mas poucos demais a aproveitariam. Embora tudo soubesse, não deixei de dirigir súplicas ao Pai para satisfazer a caridade que ardia em meu peito por sua salvação. Prosseguia, portanto, meu caminho em direção ao templo de Jerusalém, louvando o Divino Pai e rezando pela salvação de todos. Exortação à esposa. Ouve, esposa minha, como minha vida foi um contínuo exercício de caridade para com meus irmãos. O amor e a caridade mantiveram-me sempre ocupado com eles. Embora visse tanta ingratidão, nem por isso jamais diminuíram. Antes iam crescendo e padeci e trabalhei cada vez mais em favor deles. Deves anelar também tu por possuir esta verdadeira caridade. Assim jamais te cansarás de beneficiar o próximo, embora se mostre contrário a ti. Para obtê-la, pede-a ao meu divino Pai com ardor, em virtude daquela caridade que ardia em meu divino coração.